Lula casa em 18 de maio. E dias antes, a velha mídia aflora mais uma vez o seu preconceito de classe. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Vai custar nada para você, de graça. Você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. Eu gravo esse vídeo nas primeiras horas da manhã de 17 de maio e amanhã, 18 de maio, o presidente Lula vai casar com a Janja. O casamento vai ter a celebração normal, a festa em São Paulo, enfim. Mas dias antes de eu gravar esse vídeo, 2 dias antes, na véspera, enfim, começou a circular na imprensa títulos e notícias e informações de que o casamento de Lula é algo luxuoso, de ostentação, preços de vinhos e bebidas, enfim. O que só demonstra claramente o preconceito de classe arraigado que é parte da imprensa, ou a maioria da imprensa, da grande imprensa, da imprensa comercial, tem contra o ex-presidente Lula. Né? Primeiro que alguns valores divulgados aí, eles estão claramente manipulados, porque sabe-se que quando você compra grandes quantidades de um determinado produto, o valor da unidade ele diminui. E aí foi revelado o preço, valor de vinho, marca de champanhe, local da festa e não sei o que, uma bobagem. Né? O que só demonstra esse preconceito contra o ex-presidente Lula, preconceito de classe, né? Arraigado nele, mas que, na verdade, isso vale para todos os trabalhadores brasileiros. O Lula é um símbolo dos trabalhadores brasileiros. E, obviamente, o Lula não é mais pobre. Né? O Lula, aos 76 anos de idade, ele já conquistou um padrão de vida que é, sim, acima da média da maioria do povo brasileiro. Isso não quer dizer que ele é aceito por essa elite ou por essa classe média brasileira que ainda mantém a lógica do sangue, né? Você tem que ter o sangue. E os filhos consanguíneos da elite brasileira, muitos deles estão falidos, quebrados, vivem de aparência, com carros a prestações a perda de vista, né? Moram em apartamentos que não pagam, dívidas alarmantes, acachapantes, enfim. Não pagam direitos trabalhistas. Essa é a elite brasileira, parte da classe média brasileira, hipócrita, como sempre foi. Né? Quando Lula foi presidente, uma das férias que ele tirou, ao contrário de Bolsonaro, ele tirou licença do mandato, o vice Zé Alencar assumiu, e aí ele tirou os dias de descanso dele. Tem uma foto que eu vou colocar agora aqui, que ele está com uma caixa de isopor na cabeça. As notícias foram que brega, coisa pobre, ridículo, farofeiro e tal. Quando o Lula toma cachaça, é cachaceiro, etc, etc. Ele vai tomar um vinho caro e tal, ostentando, é luxo, ó, tá vendo? Ó, fala de pobre, mas não é pobre. Primeiro que nessa paranoia de comunismo que a gente tem no Brasil, essa falsa paranoia de comunismo que a gente tem no Brasil, quer dizer, toda paranoia é falsa, né? Enfim. Quem pregou a pobreza não foi Karl Marx, foi Jesus Cristo que pregou a pobreza, né? Os ricos jamais adentrarão os reinos dos céus. Não foi Karl Marx. Karl Marx pregou a divisão da riqueza. Mas aqui é outro debate. Né? Então tem esse preconceito. Eu não sei se há uma tentativa se esse tipo de notícia, de informação, é uma tentativa de tirar votos do ex-presidente Lula. Não vai tirar um voto sequer do Lula. Né? Esse é o tipo de informação que não tira um voto sequer do Lula. É apenas a propagação do preconceito de classe contra o ex-presidente Lula. E por que não vai tirar voto do Lula? Porque quem já vota no Lula não está nem aí para isso. Na verdade, ninguém deveria estar nem aí para isso. Tanto faz como tanto fez. Se o casamento do ex-presidente Lula será uma celebração com custo maior ou menor, enfim, tanto faz se é numa casa considerada de luxo em São Paulo, que vai ter vinho de marca mais chique, mais refinada, ou se vai ser pitu com churrasquinho de gato. Não faz diferença. Isso quem escolhe é ele. Se ele pode pagar, se doaram a ele, enfim, também não importa. Né? Isso há sim um componente noticioso, porque é o virtual próximo presidente do Brasil, casando com a virtual próxima primeira-dama do país, mas é o tom jocoso que se faz com isso. Isso, na verdade, esse tipo de informação só serve para dar mais argumento para quem já não vota no Lula, né?
cara já não vota, a pessoa já não vota no Lula, fala, tá vendo lá? Eu não vou votar nele, não. Ele está aí ostentando, que absurdo, né? Mas famílias tradicionais fazem dívidas bilionárias para fazer festinha de 15 anos para suas filhas, né? Gastam rios de dinheiro, ficam anos pagando para fazer casamentos que não podem pagar para os seus filhos. Enfim, há na cultura brasileira uma importância, ou se dar uma importância a certos ritos de passagem. Quer a gente concorde com isso ou não, eu particularmente acho a boa parte deles uma grande bobagem, mas não importa se você acha que deve e que não deve, enfim. O fato é, ficam catando cabelo em ovo para manifestar os preconceitos contra o ex-presidente Lula. E isso é, na verdade, preconceito contra a classe trabalhadora brasileira, contra os trabalhadores brasileiros. Como já disse, quer você goste do Lula ou não, o Lula simboliza a classe trabalhadora e a ascensão da classe trabalhadora no Brasil. Pela sua origem, migrante nordestino, foi para São Paulo, passou fome, fez curso técnico, entrou na política através de um movimento sindical e chegou à presidência da República. Na verdade, o Lula simboliza o que se prega o que seria o sonho americano, que a elite brasileira tanto adora, né? Os Estados Unidos, que é o paraíso da direita bestalhada brasileira. Mas o Lula não pode. Na verdade, o Lula não pode ter nada. O Lula não pode ter um relógio, o Lula não pode ter uma camisa, o Lula não pode cortar o cabelo, o Lula não pode fazer a barba, o Lula não pode usar um perfume, né? Porque qualquer coisa que ele fizer está ostentando. E como eu já disse, já que colocam o Lula como comunista, que Lula não é comunista, mas tudo bem, não é necessariamente um demérito. Quem pregou a pobreza não foi Karl Marx, foi Jesus Cristo, né? Karl Marx pregava a divisão da riqueza, a igualdade de oportunidades, né? Então, por que o Lula não pode ter um casamento com um vinho mais fino, enfim, com champanhe, com a bebida? Por que ele não pode? Por que alguém de classe média pode fazer dívidas? Muitos calotes, inclusive, né? Tem muita gente que faz festa fina e não paga, e fica a pessoa que organizou a festa cobrando, indo atrás, enfim, né? Recebendo prestações a perder de vista, algo que não foi sequer combinado a divisão do pagamento, né? Uma divisão do pagamento forçada. E se você está achando que eu estou mentindo, procure alguém que organiza a festa e pergunte se não há casos assim. Obviamente, se esse profissional de festas for uma pessoa ética, ele não vai estar dizendo não, mas ele vai dizer que tem. É óbvio que tem. Bate um desespero, uma agonia na imprensa, porque a eleição, do ponto de vista de pesquisa eleitoral, ela está monótona, né? A gente só tem 2 candidatos disputando de fato a eleição presidencial desse ano, que é o Lula e o presidente Bolsonaro, e o Lula na frente, muito próximo de ganhar em primeiro turno, apesar do que eu já disse nesse vídeo aqui, em outros vídeos aqui, muito remota essa possibilidade, eu não creio muito nela não, mas é possível sim, estatisticamente, né, falando do ponto de vista de pesquisa, é possível que o Lula vença esse primeiro turno, mas esse tipo de notícia não vai ter um voto sequer do Lula, nenhum voto, ninguém vai deixar de votar no Lula porque o Lula tomou um vinho com nome chique, no casamento dele, que se é realizado amanhã. É uma pena que a imprensa ainda fique se batendo nisso, dando vazão a esse tipo de coisa. Até vá lá, numa coluna de fofoca, sair essa notícia, mas aí vai para o noticiário chamado normal, né, regular, de política no Brasil, o casamento do ex-presidente Lula, quando está gastando, deixando de gastar, como se isso fosse de relevância e importância, fosse dar conta de alguém, senão do Lula e da Janja, né? Não importa, do mesmo jeito que você também está aí, não quer que ninguém fique falando de como você gasta o seu dinheiro, como você faz a sua festa de casamento, sua formatura, o batizado do seu menino, também não importa como o Lula ou quem quer que seja faz a sua festa e tal. Salvo se descobrir se foi com dinheiro público, aí é notícia. Mas se fosse dinheiro público, já tinha sido dito, enfim, não tem, e fica com essa besteira de casamento, que é isso, é preconceito de classe, que não vai tirar um voto do Lula, bate o desespero, mas serve de argumento para os grupos raivosos do WhatsApp que tem por aí, dos grupos Telegram, enfim, para falar besteira de que, ó, aí, tá vendo, ó, gastando dinheiro, fala de pobre, mas não é pobre. O Lula há muito tempo já disse que não é pobre. Na verdade, né, enfim, não tem isso. Ele defende os direitos dos pobres, que os pobres têm o direito, inclusive, de comer, de morar, de vestir.
né? E por que não um dia fazer um casamento fino, luxuoso? Por que não? E o Lula e a gente já podem fazer um casamento. Qual o problema nisso? O problema é o Lula está em vias de ser eleito mais uma vez presidente do país, entrar de novo para a história desse país, entrou para a história como o primeiro trabalhador a chegar à presidência da República, eleito, reeleito, elegeu a sucessora se reelegeu, foi vítima de um golpe. Lula foi preso justamente, o processo foi todo anulado, o juiz foi declarado suspeito e incompetente, o juiz que atuou politicamente, que agora está jogado na lata do lixo igual o chiclete mastigado, e Lula volta à política eleitoral, pelo menos, em vias de ser eleito, inclusive em primeiro turno, coisa que ele nunca conseguiu antes. Né? E aí isso remói o intestino delgado, grosso, tudo que tem para dentro, tudo que tem de entranha, uma parcela dessa classe média nojenta que a gente tem no Brasil, uma parcela dessa elite financeira, vamos dizer assim, né, dos mais ricos, dos mais endinheirados, tem que contar pobre, que pobre não pode ter ascensão, isso é uma cultura escravocrata que a gente tem ainda no país, vide toda a proposta de mudança de lei trabalhista para ferrar trabalhador, e aí joga esse tipo de notícia, mas na verdade é inócua, né? Só para alimentar o próprio rancor, o próprio ódio, o próprio preconceito de classe. Repito, esse tipo de notícia não vai tirar um voto do ex-presidente Lula, só serve para dar argumento a quem já não vota. E em vez de a gente celebrar o ódio e o preconceito, a gente devia celebrar o amor. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peça seu like nesse vídeo e inscrição nesse canal. Vai custar para você de graça. Você nos ajuda a aumentar o alcance desse espaço. Também peço que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp. Assim a gente fortalece a luta também sua contra o fascismo à brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, só não vale xingar nem falar do meio do povo. Grande abraço.